Bem-vindos mais uma vez aqui para o Pausa Saudável, aquele encontro semanal que a gente para a vida corrida lá de fora para falar de saúde. Eu sou Fabiola, você já conhece, e hoje eu tenho 2 convidados aqui muito especiais, inclusive um já veio ao Pausa Saudável e falou de um tema mega polêmico sobre sexualidade. Eu quero que tu vá lá no canal e volte os programas e reassista, porque foi muito bom, né, Alex? Foi bem legal. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui de novo, obrigado pelo convite hoje junto com a minha colega querida que me introduziu o conhecimento a respeito de óleos essenciais, né? E obrigado pelo convite por estar aqui, estou bem feliz. O Alex e a Dai. E aí, Dai, como você está? Eu estou ótima, muito feliz de estar aqui com vocês, né, nessa tarde maravilhosa. Espero compartilhar o máximo de conhecimento possível e ajudar o maior número de pessoas possíveis, que esse é o objetivo da terapia. Nós iremos falar hoje sobre o quanto as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né, que está tudo conectado, que acaba acontecendo um comportamento, não é isso? Tudo. E aí, a Dai, né, vai trazer aqui a expertise dela lá no nível molecular, porque a gente vai falar aqui sobre medicina integrativa, medicina molecular, né, que eu acho que é um tema, assim, maravilhoso, tem tudo a ver com pausa saudável, tem tudo a ver com Aqualive, e a gente vai fazer uma conexão aqui, emoções e como o corpo responde a isso, né? Exatamente. Numa queda de cabelo, numa doença mais gravezinha. Uma doença dermatológica na pele, uma reação emocional, uma dor pelo corpo que a gente não sabe de onde é que sai. Isso. E aí eu queria que vocês se apresentassem assim com mais tempo, falando quem é a Dai, quem é o Alex e como vocês se conheceram. Ok. As damas primeiro, então Dai te apresenta. É isso aí. Bom, primeiro, né, é um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Eu sou a Dai, sou terapeuta capilar, sou tricologista, né, estou em formação em medicina ortomolecular, me formei em terapias integrativas na Universidade de Hong Kong, na China. Tive uma experiência lá por mais de 15 anos e foi incrível, né, foi maravilhoso, transformou a minha vida. E eu estou no Brasil há menos de 5 anos, faz quase 5 anos que eu estou aqui e resolvi trazer esse trabalho aqui para o Brasil. Estou muito contente com a progressão deste trabalho, né? Essa mudança de hábitos, né? Que é a terapia integrativa, faz na vida das pessoas. E nós nos conhecemos através da terapia capilar, né, Alex? Exatamente, através da terapia capilar. Foi um pouco, quase no finalzinho assim, do período da pandemia, onde eu tinha psicossomatizado muito esgotamento mental, uma troca violenta assim, de ambiente de trabalho, questões de mudança familiar, e eu já vou dizendo isso que é para as pessoas já irem se conectando às suas próprias histórias, né? Então foram mudanças bruscas, e mesmo sendo terapeuta já há algum tempo, a gente também fica suscetível a todas essas mudanças. E aí eu comecei com uma forte queda de cabelo, que para mim era muito estranho, assim, e aí então eu estava fazendo algumas perguntas assim na internet, pesquisando alguma coisa no Google, fui para o Instagram e veio o Instagram dela, procurei a Dai, e desde o primeiro dia a gente conseguiu se conectar, porque ela foi fazendo anamnese, assim, a pergunta, né, para me tratar, perguntou por que eu estava lá, se era questão estética, se era uma questão de família, se eu tinha outras pessoas com queda de cabelo e o que estava acontecendo. Eu fui explicando a minha profissão para ela e a gente foi fazendo uma troca ali. E a terapia dela ajudou demais, assim, realmente interrompeu o processo, realmente me ajudou. Só que a gente foi criando uma conexão. Às vezes eu ia lá para a terapia só para a gente conversar, e eu aprendi muito com a Dai, além de ver efetivamente, né, que realmente funcionou para mim, a terapia com óleos essenciais, a terapia dela, né, a respeito da queda de cabelo e da alergia que eu estava na pele, era a psicossomatização, né, de um esgotamento emocional muito forte na época, assim. E aí eu comecei a estudar os óleos, né, individualmente, assim, apenas as essências, porque eu sempre tentei tratar os meus pacientes o máximo de tempo possível sem ajuda de psicotrópicos, ansiolíticos, antidepressivos, e quem usa sofre com os efeitos colaterais. Sim. Então, ouvindo ela, eu vi uma saída, né? Eu vi uma ferramenta nova para a minha terapia. Comecei a estudar um pouco, perguntava para ela, até que houve um evento. A minha filha teve um processo alérgico também, a minha filha tem o mesmo transtorno que eu, né? Que leva a pensamentos acelerados, e ela teve uma crise de ansiedade por causa da nossa mudança familiar. Eu estava
em Santa Catarina e ela estava no Rio Grande do Sul. Ela tinha ido em alguns médicos dermatologistas, tinha usado alguns medicamentos, né, de laboratório e não surtiram efeito. Ela estava sofrendo muito com alergias na pele, vergões na pele, assim, no rosto. Ela estava bem. Eu mandei as fotos para a Dai, assim, falei: olha, Dai, não sei se tu está de férias ou não, mas preciso de ajuda. Aí a Dai fez ali um blend de óleos essenciais e aí mandamos por motoboy para minha filha. Ela usou, ela já estava ali numa busca de 2 meses de tentar resolver aquilo, né? Porque era verão, era desconfortável, tudo. E questão de 5, 6 dias ela respondeu ao tratamento. E não tem problemas sérios de pele mais até hoje, assim. Realmente isso resolveu o problema. E aquilo chamou muita atenção. O fato de eu ter escutado pela primeira vez blend de óleos, né? Eu entendo muito de blend de vinhos, mas de óleos eu não tinha entendido. Então eu fui pesquisar a fundo e foi a partir dessas 2 experiências que eu tive na minha vida, efetivamente, né, positivas, assim, em que eu me dediquei a estudar e lancei os óleos essenciais que eu falei aqui no outro programa. Né? Lancei os blends que eu tenho específico para a saúde emocional, né, de alguns pacientes. E aí, neste momento em que ela começa a crescer, começa a dar aula, começa a fazer curso, eu também comecei a fazer os cursos e a gente, falei, tá na hora da gente começar a trabalhar junto, né? Compartilhar o que a gente sabe, as nossas experiências, e por isso a gente está aqui. E o que vocês fazem tem uma leve semelhança, porque eu fui para a nutrição funcional porque eu questionava a nutrição tradicional da faculdade. E saí da faculdade, muito legal, a parte básica da nutrição, mas eu questionava muito assim, tá, calcular carboidrato, proteína, lipídio, beleza. Mas o que esse alimento faz no organismo? E aí foi quando eu descobri a nutrição funcional. E a nutrição funcional, ela faz exatamente a tua linha de pesquisa. Ela fala assim, ó, esse brócolis aqui, além de ter vitamina A, E e K, ele tem um composto bioativo que ele não deixa se expressar um gene específico que causa o câncer. Uhum. É outro universo. Outro universo. E aí, quando eu me aproximei da nutrição funcional, eu me aproximei muito de médicos integrativos, que é justamente o que você falou ali. Eu tenho um médico tradicional que entende muito de farmacologia e eu tenho um médico que diz assim, calma lá, antes de eu passar uma medicação para você, vamos entender a raiz desse problema. E aí encaminha para um psicanalista, para um psicólogo, perfeito, né? Então, o que vocês têm é um pouco isso, né? De dar um pé no freio, dizer o depende, né? Porque às vezes o paciente quer uma solução mais imediatista. Uhum. E às vezes a raiz do problema não tem nada a ver com aquela prescrição que o médico vai fazer. E a gente acabou fazendo essa integração, né? Porque a Dai começou a compartilhar os casos dela comigo. E durante a minha terapia, então, a gente ia conversando como psicanalista, como neuropsicólogo. E eu fui levando o conhecimento dela para dentro do meu set analítico, assim, e percebendo justamente a rotina, os hábitos alimentares. Exatamente. E que isso interfere muito também, né? E os hábitos e os cuidados de saúde dos pacientes. E, efetivamente, a gente conseguiu agregar muito no que a gente faz. Né? E não tem como sentar numa cadeira terapêutica lá e tratar o cabelo e não começar a conversar sobre a vida. Perfeito. Então, perfeito. Ter essa integração sobre como é que funcionam, né? Quais são os verdadeiros sintomas, a diferença entre um sintoma e o que parece sintoma, é muito linear isso hoje em dia. E as pessoas, como a gente falou da outra vez, se alimentam muito de informações genéricas da internet. Muito raso, né? E aí, de maneira assim muito sugestiva, as pessoas psicossomatizam sensações na sua mente que não é o que está acontecendo no corpo. Então, por isso que a terapia integrativa, que avalia nutrição, avalia, né, a parte da reação do corpo com relação ao que tu faz, ao que tu sente, e como isso é construído dentro da tua mente, ela agrega muito. Ela agrega bastante. E também, dentro da neuropsicologia, o fato da gente eliminar a questão dos efeitos colaterais do que a pessoa já ingere. Isso faz muita diferença também. Porque nas anamneses a gente pergunta, a primeira coisa que a gente pergunta, o que a pessoa está usando, né? Uhum. E normalmente está usando aquilo que a mãe também usava, aquilo que o amigo indicou que usava, o restinho da cartela da prima que estava usando e para ela funcionou. Então, a gente acaba abordando esses temas e fazendo a pessoa ir para um caminho mais natural. Verdade. E fala pra gente, assim, como você conseguiu encaixar, tão especificamente, porque hoje você tem um nicho, a questão capilar. Por que você hoje fala com uma relevância, né, na internet
dessa questão do cabelo, que para nós mulheres é um item essencial de beleza, de autoestima, né? O que te despertou isso? O cabelo, ele é marcador de saúde, né? O que acontece? O nosso corpo, ele é perfeito. E o nosso corpo, ele entende que se o cabelo, que é uma estrutura morta, não precisa de vitaminas, na verdade, ele precisa de vitaminas, mas se o nosso corpo não tem vitamina sobrando, ele não vai mandar para uma estrutura morta. Ele vai mandar se sobrar, né? Então, se você tem queda de cabelo, isso é um alerta. O teu corpo está te mandando um alerta, um sinal te falando que tem alguma coisa que está em desordem no teu organismo, não sobrando vitamina o suficiente para manter aquela estrutura. E daí você começa com queda de cabelo. Né? Então, é muito incrível como o nosso corpo, ele fala através de sinais. E a queda de cabelo, ele é um dos maiores sinais, né? E dentro da terapia capilar, nós temos hoje inúmeras doenças. No couro cabeludo, nós temos na pele também, né? Mas no couro cabeludo, então, nós temos psoríase, dermatite, nós temos vários tipos de alopecia, né? E é muito importante ter esse alerta e a pessoa perceber, porque muitas vezes a gente inicia um tratamento e você consegue controlar aquela doença, não deixando ela avançar. Porque quando a gente tem, por exemplo, uma alopecia androgenética e você consegue controlar, a gente consegue salvar os folículos existentes. E o cabelo, ele não é somente a parte estética. Ele representa saúde. Na metodologia chinesa, o cabelo, ele representa saúde. Então, se você tem um cabelo saudável, quer dizer que você tem um organismo saudável, um corpo saudável. E através da terapia capilar, a gente consegue mudar essa visão, essa maneira de pensar das pessoas, que você tem que cuidar bem do seu corpo, né? Através da ortomolecular, a gente faz a pessoa entender que tudo que você colocar para dentro do seu organismo é o que vai definir quantos anos você vai viver e como você vai viver. E isso não é somente alimentação, é as pessoas que você quer ao seu redor. Porque quando você tem um estresse muito grande, você tem um nível de cortisol muito alto, o que faz com que o teu organismo não absorva o que você consome. Isso. Né? E através da anamnese e da terapia capilar, a gente consegue encaminhar esses pacientes para os médicos certos. Por exemplo, a pessoa tem uma condição que ela é emocional. Então, ela precisa de um atendimento com o Luiz, por exemplo. Porque se ela não controlar a parte emocional, o cabelo não vai parar de cair. Se a pessoa tem uma disbiose intestinal ou ela tem uma alergia alimentar e ela não sabe, ela vai continuar tendo queda de cabelo ou o cabelo vai continuar tendo afinamento ao ponto de não ter mais folículos, né? Então, é muito importante entender que você é um sistema. E o que funciona para este sistema para que você possa viver bem, com qualidade de vida. Sim. E deixa eu te fazer mais uma pergunta, só para complementar o que ela está falando. Quando você foi para a China, né? Existe uma tecnologia maior lá ou o contrário? Você foi buscar referências milenares de muito tempo para trazer aqui para o Brasil? Porque a gente sabe que o Brasil é um país, uma criança, né? 500 anos não é nada. E aí você tem, assim, um mundo muito vasto de sabedoria, principalmente na Ásia. Por que tu escolheu a China? O que você trouxe de lá pra gente aqui no Brasil? A China, a gente tem algo que, na verdade, aqui no Brasil nós temos algo que na China a gente não tem, que é a indústria farmacêutica. Então, por exemplo, se a pessoa adoece, ela vai para o hospital e lá no hospital ela faz um acompanhamento médico e lá no hospital ela ganha medicamento se ela precisa. Não existe farmácia para você comprar automedicação. As farmácias de lá são chás. Então, o que acontece? O governo não quer gente doente. Gente doente gera custo. Sim, e é muito inteligente isso, né? Isso, exatamente. Então, eles trabalham com prevenção. Se o médico chinês deixar o paciente adoecer, ele tem que tratar aquele paciente até ele melhorar sem custo. Porque o governo chinês exige isso. E aqui já é ao contrário. Então, a gente tem uma barreira, uma muralha muito grande, que é a indústria farmacêutica, onde quer ver a pessoa adoecer.
Outra coisa que é muito diferente, eu estou trazendo isso, hoje eu tenho uma equipe médica que trabalha junto comigo, então eu tenho moleculares, eu tenho 3 dermatologistas que trabalham comigo, eu tenho mais uma médica ortomolecular, tem outros terapeutas que trabalham junto. Para uma única pessoa, a gente se comunica. Não faz sentido eu ir numa dermato, ir numa ginecologista, e eu ir numa nutricionista, e eu ir em cada lugar. Não haver comunicação entre eles. E não haver comunicação. Imagina se eu vou nesses 3 e um diz você pega a direita, o outro diz pega a esquerda, e o outro diz você vai reto. Você nunca vai melhorar. Os médicos precisam se comunicar para que aquela pessoa melhore. Se você vai em um médico, você vai em outro médico, você tem que fazer com que esses profissionais se comuniquem para que você, de fato, tenha uma vida melhor. Inclusive para que essa falta de comunicação não piore o estado do paciente. Sem dúvida. Porque eu peguei casos, por exemplo, em que uma paciente minha tem uma síndrome, né, que chama síndrome de BC, que é uma síndrome autoimune que inflama, né, a parte nervosa, o sistema nervoso. E às vezes atua no globo ocular, na audição e no temperamento da minha paciente, né, da pessoa que tem essa síndrome. E um profissional estava medicando ela para, por exemplo, transtorno de personalidade bipolar, tipo 1. Ela estava com problema no relacionamento porque ela estava com problema de libido ocasionado pelo remédio, não era Sim, e é muito comum. Falta de sentimento, né? E as mulheres sofrem com isso, homens sofrem também, mas mulheres sofrem mais com isso, por causa do medicamento. E foi comigo que ela chegou, e aí ela colocando aonde ela ia, o que ela tomava, eu falei para ela assim, olha só, a gente vai ter que refazer esse teu diagnóstico, porque tu tá tomando uma medicação que provoca sintomas e efeitos colaterais muito parecidos, e tu tá tomando uma outra medicação que não se aplica ao teu comportamento, ao teu histórico de vida, ao teu relacionamento, tá tudo errado, assim. Então, vocês não se conversaram, não. Então, tu me permite te indicar. O que eu indiquei para ela, que são pessoas que trabalham comigo também da mesma forma. Eu indiquei uma nutricionista, eu indiquei um psiquiatra, e eu indiquei um outro médico, né, específico, né, um neurologista específico para o caso do medicamento para síndrome. E ela é outra pessoa, é outra vida, existe uma pessoa depois desse ajuste, inclusive com a redução assim, de 70% do medicamento dela e das crises que uma medicação foi causando na outra. É muito importante que se fale disso, porque no Brasil essa barreira, eu vou falar da minha área, assim, que a parte da saúde mental ela é muito grande, as pessoas chegam a achar engraçado, chegam a comentar, né, que é bacana hoje o pessoal a partir dos 30 anos de idade, ao invés de perguntar em que festa foi, que remédio tu está tomando para dormir, que remédio tu está tomando para acordar, que remédio tu está tomando para ansiedade. Isso é uma coisa muito séria, porque afeta a personalidade, afeta a libido, afeta a saúde, envelhece a pessoa, encurta, né, muito a qualidade de vida das pessoas, e as pessoas não estão entendendo isso, e lançam mão de mais medicamentos ainda. Aí, quando precisa tomar realmente um medicamento, o corpo já não responde mais. Corticoides, anti-inflamatórios e antibióticos no Brasil são manipulados como se fosse comer chocolate, assim. E isso é complicado, isso altera. E a gente, quando vai receber o paciente para tratar, seja na minha área ou na área da DAI, a gente tem que desintoxicar o paciente. Mentalmente também, né? Porque isso, às vezes vem com uma crença limitante tanto do forte. Medicamento, a gente tem que desintoxicar ele, tanto do medicamento, quanto da rotina de vida, que inclui o que ele pensa e acredita. Isso. Porque muitas vezes a opinião dos outros é mais importante do que a própria sensação que ele está tendo sobre a sua própria saúde. Isso é bem importante que se diga. Né? E lá não, lá eles respeitam bastante o indivíduo. Muito. A funcionalidade do corpo. O princípio ativo de todo medicamento, ele nasce na natureza. É isso que as pessoas têm que entender, que não é uma aventura trabalhar com aromaterapia, com óleos essenciais, com chás, com qualquer outra coisa, ou até com terapia, né, comportamental, com psicanálise, se autoavaliar. Tudo que o laboratório manipula saiu da natureza, está na natureza. Ele pode extrair de uma maneira mais intensa, ele vai agregar com outras coisas com maior intensidade para casos muito extremos de saúde, mas tudo é extraído da natureza. Então, se eu posso ter esse alimento puro, sem nenhum tipo de manipulação, por que não tê-lo? É um trabalho de formiguinha, porque existe um engessamento já na mente das pessoas, e eu falo até por minha família.
né? Mãe, pai que toma medicação, que eu digo, não, se alimenta melhor, aí você não precisa mais da metformina, entendeu? E aí, não, mas eu não posso deixar de tomar um remédio, porque a médica mandou. Mas é a coisa da medicação ser a solução. E ela é um remédio, ela é para remediar apenas. Exatamente. O estilo de vida é que vai trazer saúde para nós. Isso, tem que sempre investigar a causa, o gatilho do problema. E é uma investigação muito profunda. E profunda, exatamente. Agora, me fala um pouquinho, pode ser qualquer um dos dois, né? Quando foi que vocês conseguiram fazer esse link da questão do meu corpo reagir a um sentimento ou no caso do cabelo, né? E aí você disser assim, não, isso aqui, eu sei que teve o seu exemplo, mas eu queria que vocês colocassem assim, dentro da sua prática clínica, como é que vocês tratam esses pacientes casando as duas profissões? Porque quando se fala de psicanálise, eu contextualizar melhor, a gente tem que ter várias sessões para chegar num denominador assim, ó, aqui, achamos aonde é o problema, né? Eu faço psicanálise há 4 anos, gente. Agora que eu tô assim, mais ou menos, né? É o resto da vida, porque a gente sempre vai trazendo alguma coisa, vai surgir. E aí a questão do cabelo, já que a gente tá nesse mundo ocidental aqui, que tu saiu de lá e veio pra cá, né? Veio desbravar aqui. Sim. A pessoa chega no seu consultório certamente pensando assim, tá, eu vou levar quanto tempo para resolver o meu cabelo? 1 mês? Mas às vezes não é só isso, né? Não. Como é que vocês conseguiram fechar esse assunto? Saúde emocional com a questão do cabelo. Como é que tu convence o cliente de que ele tem que se tratar mentalmente para poder ele ter resultado num tratamento, às vezes, com óleos essenciais, sem usar a medicação, usando a medicina ortomolecular? O que acontece? O Luiz, ele já fez o tratamento de terapia capilar. Quando a pessoa chega, às vezes as pessoas ficam com dúvidas e com receio de que realmente aquele tratamento, que é tão natural, possa dar certo. Bom, primeiro deixa eu deixar claro que óleo essencial, ele é cientificamente comprovado. É uma ciência, não é? Ele é uma ciência, ele não é algo holístico, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, bem rápido. A minha filha, ela tem 7 anos, ela é asmática, ela tem alergia atópica, alergia respiratória. A Cora, ela não usa nenhum tipo de medicamento há mais de 4 anos. Por quê? Porque eu comecei a usar a terapia integrativa. Comecei a usar os óleos essenciais, onde a gente tem que ter muito cuidado, inclusive quando se usa em criança, né? Tem óleos que a gente não pode usar, por isso que precisa ser com uma pessoa que é aromaterapeuta para fazer qualquer tratamento, né? Não é somente terapeuta capilar. A pessoa tem que ter uma formação em aromaterapia para conseguir entender que uma gota de lavanda, uma gota é igual a 46 xícaras concentradas de lavanda. É muito forte. Isso é bem importante. Esse ponto é muito importante, porque assim, muitos pacientes que usam, eu não senti nenhum efeito. E como é que tu usou? Bom, o óleo essencial, ele tem que ter acesso ao teu corpo da forma como realmente é importante que tu absorva, justamente pelo impacto, pela qualidade do óleo, pelo tipo de óleo, como que ele é. Quando eu fiz as fórmulas e sujeitei a Anvisa, porque eles têm que regular também, tu tem que ter um laboratório técnico, desde o químico, farmacêutico, técnico médico. Tu não faz, não pode ser um achismo. Sim. E hoje tem muita informação, que tu abre a internet e diz, lavanda é bom para acalmar. Aí a pessoa vai lá e coloca num difusor. Uhum. Pode não ter o efeito que ela está esperando. Ou ela pode simplesmente pingar 2 gotinhas numa xícara de chá de água quente e tomar antes de beber e não saber que ela não tem alergia à lavanda. Mas sim, o organismo vai reagir porque o óleo de alecrim, por exemplo, ele equivale a 27 xícaras de chá puro de alecrim, ou 42 de lavanda, ou outros, assim. Se é uma criança, se é um adulto, se tu está tomando uma outra medicação, e as pessoas acabam usando, inclusive indiscriminadamente, porque virou uma moda para perfumar o ambiente. É bom, é legal, mas não é o mesmo efeito medicinal. Por isso que o que a Day está falando é importante. Dentro da tua pergunta, o que acontece? A gente vai avaliando o paciente e na conversa a gente percebe que a queda capilar ou a mudança da estrutura do fio, ele se deu num período específico que é o que a pessoa mais está contando. Aí vai muito do ouvido. Aí vai muito da gente trocar ideia. O que tu acha? Aí tu vai entrevistando e vai percebendo que isso concilia bastante. O histórico familiar, quando a pessoa mudou os seus hábitos alimentares, sua rotina,
né? E quando ela notou algum tipo de modificação na emoção. Então, ela vai ter essa alteração capilar, ela vai ter alteração de peso, ela vai ter envelhecimento de pele ou não, ela vai ganhar peso ou não, ela vai ter na anamnese, está dormindo bem, a pessoa tem a ver, né? Mas tu deixa muito cabelo no travesseiro, a pessoa, eu quase nem durmo, nem sei. E ali tu descobre que a pessoa está com insônia. Então, Sim. vai da sensibilidade do terapeuta, né? Perfeito. Eu estou me divorciando, aí tu vai descobrir que o casal estava com problema. Eu faço terapia de casais já há algum tempo. E às vezes a medicação separa o casal e o casal acha que não se ama mais. Então essa orientação pelo terapeuta, ela vem desta anamnese que a Dai está falando ali, né? Como é que descobre que é isso? Porque o cabelo é um terminal, né? Ele é um marcador, Marcador, perfeito. ele é um ponto de contato com o sintoma. Ele não é a causa. Eu não tenho uma queda capilar porque o cabelo está fraco. Eu tenho uma debilidade física que afeta o cabelo e por isso ele cai. Então eu tenho que olhar para a direção das coisas. Então o terapeuta ele vai olhar para a direção, ele vai no começo, ele vai na base, né, do início. E aí a gente sabe que a psicossomatização, no aceleramento de uma alopécia androgenética, a gente teve muitos eventos de alopécia no período da pandemia, no Covid. Porque o evento do Covid, hoje já não se discute mais isso, hoje já não é um tabu falar sobre isso, né? Hoje já não é mais uma pauta política falar sobre isso. Já foi por causa da força, né, do mercado farmacêutico, dessa força farmacêutica, que nos oprime às vezes, assim, né? A gente tem profissionais da nossa área que deveriam corroborar, nos apoiar no que a gente fala, e eles nos combatem por quê? Porque a gente sabe que existe aí, né, um interesse de outras ordens. Mas hoje já não é mais uma pauta política, então a gente já pode falar. O evento do Covid, da manipulação de algumas coisas, do uso de algumas coisas que não foram devidamente, né, experimentadas, gerou o aceleramento de muitos problemas, de muitas enfermidades, comorbidades, vamos dizer assim. Então, pessoas que ficaram com problemas de pressão, problemas de memória, problemas de visão, problemas cardíacos, né? E isso comprovadamente. Eu tenho na minha família um irmão que hoje toma medicamento para pressão e para arritmia. E ele foi diagnosticado no hospital após ficar internado 22 dias. E ele saiu de lá com isso. E nós não temos essa cardiopatia, nós não temos esse histórico familiar, né? As pessoas que perderam o olfato, né? As pessoas que perderam a memória, têm dificuldade, confusão mental, confusão atemporal, que estão recuperando através da manipulação de produtos naturais, vitaminas e nutrientes que acabaram não sendo absorvidos a partir desse momento. Então, o Covid ele acabou acelerando e trazendo mais à tona esse processo, né, de agravamento da saúde, gerando a queda capilar, ou problema dermatológico, ou outros problemas mais graves ainda de saúde, que tu consegue recuperar naturalmente com uma medicina integrativa, com terapia integrativa e com produtos naturais que não agravam ainda mais o problema. Perfeito. Vamos aprofundar um pouquinho a questão da medicina ortomolecular, porque muita gente que está nos ouvindo e assistindo talvez nem saiba o que é, porque está acostumada a ter um plano de saúde que vai ao médico e recebe a medicação. Então, como é que eu posso encontrar essa outra medicina e não me medicar e poder ter mais qualidade de vida, né? Isso, perfeito. Na ortomolecular, a gente reorganiza a alimentação da pessoa de acordo com o sistema. Então, para poder te dar uma alimentação correta, primeiro eu tenho que saber o que é bom para o teu sistema. Então, a gente faz um teste de alergia alimentar. Sim. Então, no 150 de alergia alimentar, e a gente faz uma investigação muito completa para entender como está o teu organismo. Por quê? Se o teu organismo está comprometido, faz sentido eu te suplementar? Não faz. Por quê? Porque tu vai gastar tempo e dinheiro, vai virar plástico no teu estômago e teu organismo não vai absorver, né? Então, primeiro a gente limpa o copo e depois a gente coloca água boa. Né? Então, na ortomolecular, a gente consegue melhorar a qualidade de vida da pessoa através da alimentação. Tem uma ordem para a gente comer o alimento, né? Você que trabalha na parte da nutrição entende bem que é preciso entender o que você precisa comer, né? E o horário certo para isso, porque às vezes as pessoas acham que só tomando um complexo de vitamina vai ajudar, mas não vai, porque cada vitamina
tem um alimento para consumir, ou antes, ou depois. Sim. Né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da queda da queda de cabelo, alimentação e parte emocional, parte sistêmica. Esses dias eu atendi uma menina, ela tem 16 anos de idade, e ela apareceu lá com queda de cabelo. Na anamnese, eu fiz uma investigação, conversei com a mãe dela, a menina, ela é bem alta, ela estava acima do peso, e eu percebi que ela não estava com a menstruação regular, né? E através da anamnese, eu fiz uma investigação muito completa, eu encaminhei ela para fazer alguns exames e apareceu ali uma disfunção nos ovários dela, né? O que estava dando uma disfunção hormonal, gerando muita queda de cabelo, ela aumentou muito de peso, a alimentação dela não estava adequada, né? E através da terapia capilar, nós conseguimos reorganizar toda essa parte sistêmica, né? Ela ficou 3 meses em tratamento. Claro, ela acabou emagrecendo, mas na verdade ela estava extremamente inflamada, inchada. Ela não estava mais conseguindo ter o rendimento na escola, ela não conseguia mais acordar disposta, ela sentia sono o dia inteiro, né? E na verdade são sinais que o nosso corpo vai mandando, falando que tem alguma coisa que não está em ordem no nosso organismo, mas a gente acaba ignorando, porque as pessoas estão acostumadas a sentir dor, estão acostumadas a sentir fadiga e não vão investigar, não vão avaliar, né? E tem uma diferença muito grande quando você entende o que é adequado e o que não é para você. Tem uma diferença muito grande quando você vai em um profissional que de fato se importa e não está apenas atrás do teu dinheiro, porque uma pessoa que melhora pode não voltar. Sim. Né? Uma pessoa que vai e trata, resolveu o problema, entendeu o que ela tem que fazer, quais são os próximos passos, né? E a ortomolecular a gente faz isso, a gente dá direcionamento para a pessoa, para que a pessoa possa viver saudável. O nosso corpo é como se fosse um carro, e este carro ele precisa de uma boa manutenção, porque senão a gente começa a trocar peças, né? Ele começa a dar problema. Então, na ortomolecular, a gente faz essa manutenção para que este carro continue andando sem problema nenhum. Lembrando que a gente... isso é bem, eu vou colocar uma coisa bem importante, principalmente para quem está nos assistindo. A gente não está combatendo a medicina normal ou qualquer outro tipo de técnica. O que a gente está chamando a atenção, principalmente do público que nos assiste, é que é o seguinte: as pessoas são muito imediatistas. Elas querem o resultado, haja o que houver. Às vezes elas pagam um preço muito maior do que precisariam. Elas acham caro uma terapia, mas elas não acham caro um medicamento que elas não fazem a menor ideia do que vai causar de efeito colateral, desde que dê um efeito imediato. E é isso que a gente combate. A gente combate desinformação. Quando perguntam sobre medicina ortomolecular ou nutrição que tenha esse fundamento, essa base, as pessoas precisam lembrar, até para ajudar a combater um pouquinho as crenças limitantes, porque às vezes fica muito... As pessoas ouvem pessoas diferentes, influências diferentes, pessoas que estão nas redes sociais, e isso está valendo muito mais do que um livro, está valendo muito mais do que uma faculdade, está valendo muito mais do que a informação correta. O mesmo alimento que eu posso comer não é o que tu pode comer. O mesmo alimento que faz eu ganhar peso muito rápido não faz tu ganhar peso muito rápido. O mesmo alimento... Eu sou alérgico a alho. E tive muita dificuldade durante a minha vida que as pessoas acreditassem. Tu só não gosta. É porque tu nunca comeu a comida que eu faço. E assim, a alergia a alho não é uma coisa fácil de identificar, porque o alho está inserido em toda a culinária. Tem gente que toma água com alho, pão de alho, arroz com alho e aquela coisa toda. E até que um dia eu achei um restaurante na cidade onde eu moro, e eu falei para ele, olha, ele foi trazer comida, eu falei, não me traz feijão. Ele, mas por quê? Porque se tem alho, eu sou alérgico a alho. Não, aqui é um restaurante para pessoas alérgicas a alho. Mas como assim? Ele, não, eu sou, então aqui nada vai alho. Eu acho incrível. Então, assim, as reações da alergia nem sempre são a mesma nas mesmas pessoas. Pode ser um desconforto gastrointestinal, pode ser uma reação de pele, pode fechar a glote, pode dar dar sangramento, por exemplo, de nariz, eu não sabia que era isso. E durante a minha infância eu passava mal, né? Então, assim, dores. Então, assim, cada pessoa reage de uma forma ao ácido específico, né? Então, tu vai fazer um exame ali que vai ter 150 tipos de alergia ou intolerância ou não processamento,
ou não quebrar, o organismo não tem a enzima que vai quebrar a molécula, ou a flora intestinal, ela está muito empobrecida porque a alimentação é muito industrializada, então não tem quem absorva, como não tem uma flora ali, né, que absorva aquilo, que se interesse por aquilo, vamos dizer assim, que não tem uma populaçãozinha no nosso sistema digestivo. Eu falo que das bactérias boas. Isso, que consuma aquele produto, ele elimina de uma maneira muito errada, muito não processada, isso vai causando desconforto, então a pessoa vai eliminando aquela alimentação. Então, esta questão de estudar essa condição muito única de cada pessoa, ela é importante, ela é o principal motivo, né, que dá essa utilidade, que dá essa importância, que traz esse benefício muito mais amplo da medicina, da nutrição, do tratamento ortomolecular, porque nós não somos iguais. Exatamente. Nós nascemos em ambientes diferentes, nós temos uma herança genética diferente, nós temos um histórico nutricional familiar diferente, temos culturas diferentes, crenças limitantes que nos impedem de comer determinados alimentos, ou restrições alimentares financeiras, ou por qualquer outro motivo. Então, tomar a mesma medicação para todo mundo, e todo mundo acreditar que vai fazer o mesmo efeito, é uma ignorância popular que a gente precisa combater. Então, não é combater a medicina ou o produto farmacêutico, é combater a desinformação, né? E esta crença limitante de que o que funciona para mim vai fazer bem para ti. Se a comida... mas a minha comida é tão boa, por que tu não está gostando? Se a gente tem paladar diferente, o corpo reage diferente, o efeito na saúde também é diferente. Perfeito. Então, essa é a importância de se entender o que é a medicina ou nutrição ou qualquer coisa que avalie a condição individual de cada ser humano. Isso que você falou das alergias, lá em casa nós fizemos, né, que é a biorressonância. E eu descobri que eu era alérgica à banana. E eu passei a infância inteira tomando vitamina de banana. Inclusive, na faculdade eu aprendi que a monotonia alimentar causa alergia. Então, sem querer, meus pais me causaram essa alergia, né? Porque era fácil, enfim, era rápido para ir para a escola. E era nutritivo, e colocava farinha láctea para piorar tudo, né? E aí tinha várias vitaminas e minerais na embalagem, e eles acreditavam naquilo, porque naquela época a indústria alimentícia também tinha muita força, né? Para enganar a população, enfim. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão de a gente descobrir as alergias, né? Porque, às vezes, não só o examezinho de sangue diz, mas a vibração daquela molécula. Eu queria que eu perguntei sobre ortomolecular, justamente porque eu sei que existe uma ignorância do que é isso, tá? O que é uma molécula? Eu nem sei o que é uma molécula. A pessoa que está em casa, né, a empregada doméstica, a faxineira, o advogado, eles não sabem o que é ortomolecular. Então, explica para nós, assim, bem didaticamente, o que é a ortomolecular. Bom, vou dar um exemplo para vocês de uma paciente que veio com terapia capilar, com muita queda de cabelo, e ela sentia muita dor no couro cabeludo. Dor mesmo? Dor, muita dor. E ela estava emocionalmente muito abalada, porque ela estava com rarefação, que é diferente também de queda, tá? A queda é o cabelo cair. Rarefação é aquele afinamento do cabelo. O cabelo passa a ficar fininho, tá? Então, o que aconteceu? Nós começamos a fazer a investigação através da ortomolecular, porque ela estava extremamente irritada e aquilo mostrou um sinal de alergia alimentar. E daí eu perguntei assim para ela, mas quando você come, você fica quentinha ou você sente um desconforto? Ela disse, eu sempre estou com dor na minha barriga. E se você vai aos pés todos os dias? Ela, não. Às vezes eu vou, às vezes não. Daí eu disse para ela assim, quando você come, a sua barriga, ela fica retinha ou você sente que você tem alguma contração? Dela, é isso que eu tenho. Eu tenho contração. A barriga dela inchava e ela se contraía. Mais um sinal de alergia alimentar. Né? Então, o que aconteceu? Nós fizemos o teste de alergia alimentar. Apareceu inúmeras vegetais, legumes, frutas, inclusive tomate, que ela comia todos os dias. Depois que apareceu isso e nós começamos a tirar essa alimentação dela, ela melhorou
completamente. Eu lembro o primeiro dia que ela chegou lá, ela estava muito irritada. Ela não aceitou nenhuma água, de tão irritada que ela estava. O segundo dia que ela chegou, a segunda vez que ela foi, que daí então nós já tiramos a parte da alimentação dela, já começamos um detox intestinal nela. Ela chegou mais amável, mais, né, conversando com a minha equipe. A terceira sessão dela, que daí então já fazia 2 meses que ela estava em tratamento, cuidando da alimentação dela, gente, ela apareceu lá de batom vermelho. Ela apareceu lá de batom vermelho, ela sabia o nome de todo mundo da minha equipe. Por quê? Porque ela entendeu que o organismo dela, comendo aqueles alimentos que até então ela não sabia, gerava inflamação. E quando você tira esse alimento que gera inflamação, vai parar a queda. Vai melhorar o desconforto. Vai melhorar a parte emocional, de ansiedade. Então, o que eu recebo com muita frequência é as pessoas sem conhecimento nenhum, porque a gente não aprende isso na escola, Sim. né? O que é muito triste, a gente deveria aprender o básico, né? Na escola. E chegam sempre com a dor do cabelo. Ou dor no couro cabeludo, ou muita queda, muita escamação, rarefação. E sempre tem o gatilho, que é através da ortomolecular que a gente descobre, né? Da alergia alimentar. E é muito incrível isso. E a parte emocional, ela é fora da curva. Porque sempre tem o gatilho. Por exemplo, eu recebi um paciente que ele estava com queda há 15 anos. E, através da anamnese, eu fui conversando com ele e eu perguntei para ele, você tem filhos? Ele disse, eu tenho 2. Eu disse, que idade tem o teu filho mais velho? 15. Então, o filho foi um gatilho, porque isso gerou um estresse muito grande para ele, porque ele não estava preparado. E nós temos na nossa genética o gene da saúde e o gene da doença. E por gatilhos, a gente acorda esse gene. Só que assim como a gente acordou eles, a gente pode colocar eles para dormir através de bons hábitos. Muito bem. E me fala um pouquinho quais seriam as estratégias para que eu evite esse estresse no meu dia a dia, porque os estímulos são infinitos, né? Então, os estímulos são infinitos. Lembrando que, assim, tudo que é gerado de emoção na nossa vida e sentimento é gerado a partir de química, processos químicos no nosso corpo. Então, a gente está vivo, a gente é um ser biológico, a gente se alimenta para poder estar vivo, e a gente tem que lembrar que tudo que acontece no nosso corpo é uma reação química. As emoções, elas não são algo de um meio espiritual ou de um meio apenas energético. Até para que se exista essa energia de vida, energia emocional, disposição emocional, tu precisa ter nutrientes no teu corpo para gerar isso. Então, os nutrientes aminoenergéticos, os neurohormônios, os neurotransmissores, né, que compõem todo o nosso, toda a nossa gama de emoção, as formulazinhas. Lembrando para quem está nos olhando, assim, cada sentimento é uma fórmula, tá? Isso. É uma combinação de neurohormônios que muitos são gerados a partir dos nutrientes que a gente, né, está absorvendo durante o dia. Então, se é meu hábito alimentar, é muito importante a tua pergunta e ela dá um seminário, porque assim, hoje existem muitos diagnósticos de hiperatividade, TDAH, entre outras coisas, e ansiedade, distúrbios de ansiedade, que quando eu começo a entrevistar meu paciente e vou fazer a anamnese dele, e, assim, o tipo de café, a quantidade de açúcar, a quantidade de energético, a quantidade de álcool, se fuma, se não fuma, se ele tem uma alimentação monótona, rica em gordura, né? Assim, tudo o que ele come que é industrializado vai diminuir a capacidade dele de produzir hormônios, neurotransmissores, neurohormônios bons, saudáveis, de satisfação. O açúcar, ele é viciante, ele é uma das drogas mais viciantes que tem na natureza, assim, é o açúcar. Ele inflama o corpo, ele atrapalha o corpo, ele atrapalha o paladar, ele diminui a nossa capacidade de termos uma diversidade alimentar. E tudo que é industrializado dá muito prazer, é o prazer imediato da alimentação, dos lanches rápidos. Não estou dizendo que não tem lanche saudável e que não dá para comer de vez em quando lanche saudável. Mas a gente vai ter na nossa sociedade, por exemplo, pessoas que fumam, bebem demasiadamente,
acreditam que estão fazendo isso socialmente, porque é um hábito da noite, é um hábito do sextou, e aquela coisa toda. E isso diminui a nossa percepção do nosso paladar e do nosso olfato, o que nos induz a nos alimentarmos de maneira incorreta, e inflamarmos o nosso corpo e aumentarmos a nossa irritabilidade. E as pessoas confundem muito ansiedade com irritabilidade. Falta de paciência pode ser ansiedade, que é medo do que vai acontecer no futuro, mas as pessoas confundem muito irritabilidade, que é a irritação com o que está acontecendo agora no ambiente, a falta de uma previsão de que aquele ambiente que está irritando vai mudar, ou seja, tu não tem uma previsibilidade de que tu vai para um ambiente mais saudável, de que aquela situação vai mudar no futuro, e se confunde muito com a ansiedade. Então, para controlar a ansiedade, primeiro tu tem que saber se tu não está irritado, inflamado e prejudicado pela tua rotina alimentar e pela tua rotina social, tu elimina essa parte da tua vida. Né? Então, se está tomando uma medicação, se está se exercitando, se está, né, a vida adulta, né, o adulto, se ele está tendo um relacionamento sexual que também produz hormônios que vão manter a pessoa menos ansiosa, que vai aumentar a inteligência, que vai aumentar a paciência da pessoa, o prazer pelas coisas. Se a pessoa não tem algum transtorno que impeça ela de produzir a dopamina fásica, que é o problema das pessoas com TDAH e que não é o problema de todo mundo, né? Que as pessoas confundem muito dopamina fásica com a tônica, aquilo que nos impele a fazer alguma coisa e aquilo que nos dá a compensação do que a gente fez. Então, as pessoas fazem muitas coisas com baixa compensação pela obrigatoriedade e fazem pouquíssimas coisas, né, que realmente dão prazer de verdade, e é o que as pessoas buscam. Então, as pessoas buscam erroneamente o prazer instantâneo e ignoram o prazer da rotina. Então, esse desequilíbrio é que é tratado em terapia para diminuir a irritabilidade, que é a ansiedade provocada. Bom, eu consigo eliminar essa parte não saudável da vida do paciente, observar os traumas, observar o comportamento dele, aí a gente entra para dentro do prazer da vida, que é eliminar a crença limitante, que é observar o ambiente ser tóxico ou não, avaliar um relacionamento, né, um trauma familiar, e aí sim descobrir se a pessoa tem um transtorno de ansiedade, que pode ser por um estresse pós-traumático, um relacionamento traumático, um acidente, né, a falta, um luto não processado. Então, existem outras fontes que geram a ansiedade, que é medo do futuro. A ansiedade, ela é um sintoma. Para muitas pessoas da área da saúde mental, a ansiedade não é um sentimento, uma emoção que nem está lá no desenho, né? Ela é um sintoma de medo e agressividade. Ela é um sintoma, ela é um somatório de experiências ruins. E ela é um sintoma. Né? A emoção vinculada à ansiedade é o medo do que vai acontecer, é o medo do descontrole, é um trauma, é um comportamento disfuncional. Então, não é tão simples. Às vezes, os chás melhoram naquele momento, a aromaterapia melhora naquele momento, atrelada a uma mudança de comportamento e a compreensão da raiz daquele mal, daquele pensamento. Porque o pensamento também é uma ação do organismo. O pensamento repetitivo também é uma ação do organismo, também é um sintoma. Então, tudo isso tem que ser avaliado para que as pessoas possam literalmente, né, compreender que medo, raiva, alegria, tristeza, eles são sentimentos naturais e bons para o organismo. Quando a gente sente dor de algo queimando, a gente tira a mão. Quando a gente está ansioso com uma situação, a gente precisa avaliar se a gente está indo para um ambiente que é tóxico, que é hostil, se a gente está numa relação onde há uma agressividade, um descontentamento, como o alimento. Eu estou comendo várias vezes, né? O tomate, estou ficando inflamado, eu preciso perceber que é isso e tirar isso da minha rotina. Às vezes eu gosto de tomate, eu gosto de pizza com molho de tomate, como é que eu tiro agora, né? Então o pessoal faz até brincadeira, né? Fui na nutricionista, ela disse que eu tenho que parar de tomar cerveja. Eu disse, eu tenho que parar de vir na nutricionista, mas não tomar cerveja. Então as pessoas brincam muito e arriscam muito em nome do que os outros vão pensar a respeito de si, né, da sua capacidade de ter uma vida desregrada e afirmar que aquilo é diversão. Acaba criando problemas que depois a conversão deste problema e o efeito colateral desse problema é muito mais grave. Então, assim, hoje a gente já tem dados suficientes para saber que, olha que interessante isso, um percentual muito grande, acima de 50% das pessoas que hoje estão diagnosticadas com transtorno de depressão maior, elas primeiro tiveram transtorno de ansiedade generalizada.
o corpo ele saturou de se preocupar tanto que ele entrou num modo em que ele não se preocupa com mais nada para sobreviver. A pulsão de vida que gera ansiedade, a libido que gera ansiedade, que é o medo, né, a angústia de não viver de novo uma situação prazerosa, leva para a pulsão tanato, que a gente chama, que é desistir da vida. Eu não vou ter esse prazer, então o corpo começa a preferir não viver e entra em depressão. E começa a não produzir os hormônios que vão te dar vontade de viver, vontade, prazer de fazer as coisas, endorfina, serotonina, ocitocina, noradrenalina e dopamina e tudo mais que as pessoas sabem ou, né, ouvem falar bastante disso, mas ele é mais grave quando ele é negligenciado também na rotina social e alimentar, porque tu acaba tirando do teu corpo a capacidade de reagir. É que nem tu mandar um policial para combater o tráfico. O cara tá lá com uma metralhadora e tá mandando o policial com canivete. Porque tu é contra o uso de armas. Eu sou contra comer saudável, eu prefiro a gordura. Eu sou contra parar de beber. Ok, mas tu tá mandando o teu policial combater o tráfico que tem bazuca, granada, rifle, fuzil de canivete, sem colete à prova de bala. Entende? O resultado não é o que tu espera. Né? Então, as pessoas precisam também entender isso, que não é uma brincadeira, isso é fato. Isso é cientificamente comprovado, fácil de entender. E o melhor, né, Dai? Para todos os pacientes que vêm conversar com a gente, eu não sabia que terapia levava a isso, não sabia que eu ia vir tratar queda capilar e saio daqui sem ansiedade. Né? Saio daqui amando a minha família, eu não sabia que isso era possível, eu não sabia que eu ia numa consulta psicanalítica e ia sair, né, mudando a minha alimentação. Achei que ia falar de traumas com a minha mãe e com meu pai. Muitas vezes, o amor pela saudade da mãe faz com que tu continue com uma alimentação que é carregada de memória afetiva e aquilo está te fazendo mal. Exato. Perfeito. Entende? Então, assim, a pessoa entra lá na terapia e sai com a vida transformada com qualidade de vida. Todos os nossos pacientes saem com essa impressão. Por isso que a gente tem tanta convicção de que funciona, porque não é teoricamente, é o que a gente vive. É o dia a dia. É o dia a dia, né? São 40, 50 pessoas por semana que começam a usufruir disso. E isso nos dá base para sustentar isso. Né? A história nos dá base, a ciência nos dá base também. Não tem como alguém negar que isso realmente faz efeito. As pessoas procuram se exercitar, comer melhor hoje, no Brasil, principalmente, por estética. É verdade. Eu acabei de fazer uma viagem, né, para fora do país e eu não encontrei a quantidade de academias. Foi muito engraçado que a gente ficava rodando os bairros lá onde a gente ficou hospedado e a gente não achou uma farmácia. Não tem farmácia. Nesse lugar onde a gente foi, nesse país onde a gente foi, para tu encontrar uma farmácia, tu precisa parar no hospital e perguntar onde tem. Não há farmácias à disposição, não há academias assim, sabe? Existem as coisas, mas existem muito mais lugares para as pessoas se alimentarem bem, para ter lazer, para ter momentos com família, para ter momentos com a natureza, do que propriamente lugares para tratar esteticamente a tua aparência. Perfeito. Gente, mas tu tá falando, parece até que tu tá falando de Natal. Agora que eu posso falar porque eu sou de lá. Quando eu vi ao sul, né, em 2017, que eu cheguei aqui e vi um calçadão gigante, o pessoal no domingo, assim, cheio de gente no patins, na bicicleta, na bike, né, enfim, caminhando. Eu disse, lá em Natal, o que acontece? A gente é influenciado a cuidar muito do corpo porque a gente está na praia e só vive de short e biquíni. Ponto. De domingo a domingo, né? E aqui não, aqui você tem mais qualidade de vida, sabe? Então, você tá falando daqui em relação a outro país, né? Eu já coloco dentro do próprio país. Até ali o Rio de Janeiro, o brasileiro, ele é conhecido pelo nosso corpo, entende? Sim, e aí, quando tá eu pelo menos, a minha experiência como nutricionista, né? Quando eu tenho um paciente na minha frente para eu atender, eu tenho uma dificuldade enorme. Porque ele quer perder 10 quilos em um mês. E aí ele tem uma vida inteira comendo errado, né? Ou ele sabe o impacto emocional que ele vai ter se ele emagrecer tudo isso num único mês. Então... Ele se transforma num... Não, e aí vai ficar pior do que estava antes. Na cara de cabelo. A pessoa em casa. Ou ele é super shapeado, né? Como a gente usa a expressão. E ele quer diminuir
Nada. Nada, um Nada. pedacinho, e aí ele quer pesar tudo. Então, eu digo, meu Deus, eu não queria fazer nutrição para fazer isso, só dieta, plano alimentar, né? Porque eu queria sentar com a pessoa e mudar o estilo de vida dela, né? Perfeito. E o que vocês fazem é exatamente isso, porque a nutrição comportamental é um braço que começou há muito pouco tempo. Não tem 10 anos os livros de nutrição comportamental, que diz assim, calma lá, vamos aqui conhecer sua história de vida para a gente poder Perfeito. montar um plano que vai atender você, né? A epigenética também está vindo para mostrar que o que serve para você não serve para ela, não serve para mim. E a gente mora na mesma casa, nasceu do mesmo pai, da mesma mãe, mas temos microbiotas diferentes, Perfeito. né? Mas o que eu queria perguntar talvez a vocês, e aí complementando o que tu disse, Alex, tu não enxerga isso não, um desafio assim, nesse mundo tão imediatista das redes sociais, que eu quero me espelhar na blogueira e tudo mais, porque eu falo que é um processo tão lento a gente se conhecer. Não dá um pouco de frustração, Alex? Eu vejo você tão visionário, eu li seu livro, né? Eu chorei, nossa senhora. Falei pro meu menino mais novo, né? Sobre aquele rapaz dos 16 anos lá em cima da casa, que os amigos foram atravessar e apagou a luz. E, ai, meu Deus, horrível. Assim, a história, me emocionei bastante. E aí eu fico imaginando, assim, né? A história de vida dessas pessoas, como é que a gente toca elas? Porque, para mim, o mundo inteiro tá coletivamente doente na mente, sabe? Você não conhece 2, 3 pessoas que não tenha uma com depressão, uma com ansiedade. Isso é influência da rede social, né? Eu acho. Então, mas a rede social, ela só fala, né? Ela não te ouve. As pessoas acham que ouvem a rede social com aqueles likezinhos. Trouxe uma polêmica aqui, né? Então, mas a rede social, ela só fala. Ela diz para ti. Eu tenho um artigo numa revista científica do início do ano passado, onde eu digo que, nesse artigo, simplificando muito, eu explico que o logaritmo das redes sociais, ele se baseia numa máxima freudiana, assim, que o ser humano está sempre procurando o prazer a qualquer custo, né? O prazer que lhe faltou quando ele foi tirado de dentro da mãe. Nenhum ser humano gostou deste evento. Esse evento já é o primeiro evento traumático de todo ser humano. E, assim, então, como ela só fala, as pessoas estão buscando um ser notado. Elas querem ser notadas. Elas são infantilmente conduzidas para serem notadas. Às vezes, o desejo de ser notado leva as pessoas a atitudes extremas, ridículas, perigosas, fraudulentas, exageradas. As pessoas esqueceram a profundidade de relações realmente verdadeiras. As pessoas não lutam mais pelas relações, não lutam mais para conquistar as coisas. Elas querem as coisas dadas. Então, como é que acontece assim? Quanto tempo vai levar uma terapia? A terapia ela começa a funcionar desde a primeira sessão. Pegando o gancho do livro, então, entrando aqui agora, o que aconteceu? Para quem não sabe, eu montei 3 consultórios de atendimento durante a pandemia. Durante o dia, a gente ajudava nos resgates, durante a pandemia, durante a enchente, e durante a madrugada eu socorria pessoas que estavam tendo crises e famílias que estavam chegando em estado de choque, pânico, estresse pós-traumático, pessoas que usam de medicamento, pessoas que tinham problema, esquizofrenia, autismo, idosos que estavam sozinhos, crianças que foram separadas dos pais, enfim, tem que ler o livro ali. Sim, para poder eu ainda filtrei bastante. Colocar na descrição, viu, gente, o nome do livro para vocês comprarem. Aí o que acontece? O segredo para acontecer tantas coisas que eu consegui fazer ali, e fazer hoje, cada vez que eu atendo, é acolhimento. As pessoas precisam ser ouvidas e compreendidas. Então, é impressionante como as pessoas ficam impactadas desde a primeira sessão, quando elas têm espaço para falar, e a pessoa que está ali não está esperando para falar. Tem muita diferença, porque tem muita gente que está te ouvindo, mas não está te escutando. Tu está falando, a pessoa está aqui. Tu termina de falar, ela não fala, o que ela vai falar não tem conexão nenhuma com o que tu estava dizendo. Ela já estava com o pensamento pronto para descarregar o que ela quer, por causa dessa ansiedade. Então, eu acho que o acolhimento e a psicanálise é isso, né? A escuta ativa, tu ouvir a pessoa de verdade, ouvir o que ela não está dizendo, o que ela está tentando dizer com as palavras que ela aprendeu. Perfeito. A pessoa aprende gíria, aprende frase de efeito, aprende a frase do coach, aprende a frase do pastor, a frase do amigo, a frase do influencer que disse uma frase importante. E ela quer repetir aquilo para ser notada, para dizer, olha, eu sou atual, olha, eu tenho...
eu consigo te entregar isso, e o psicanalista ele não precisa disso. Eu preciso daquilo que tu não me diz. E isso só vai acontecer se tu acolhe a pessoa. E direciona ela, porque... E aí o direcionamento só acontece se tu acolher. Isso, perfeito. Né? Então o acolhimento é isso, a pessoa confia em ti, ela te dá a mão, cria essa conexão e ela começa a confiar em alguém pela primeira vez. Ela começa a entender que ela não vai receber de mim o que ela esperava, porque o que ela esperava nem sempre é o que ela realmente precisava. Ela vai começar a receber dela mesma, ela vai entender que tem nela mesma isso. A capacidade de dizer um não, de mudar uma rotina, de mudar um hábito, de abandonar a crença limitante, que eu não preciso entender dessa coisa ortomolecular, eu não preciso entender disso, eu não preciso... isso aí é bobagem. O negócio é o sextou. Mas eu não... Isso é para quem tem dinheiro. A alimentação saudável é muito mais barata que a alimentação industrializada. Sem dúvida. A alimentação industrializada ela Sim. só é produzida em larga escala. E muitas vezes ela recebe incentivo do governo de impostos que o produtor de alimento natural não recebe. Então, assim, se tu mandar produzir 10 marmitas, é diferente se tu mandar produzir 1000 marmitas. Se tu mandar fazer 50 mil pacotes de frango empanado, é diferente de comprar um frango, cortar e fazer o frango. Então, a relação entre barato e caro está na saúde. Tu compra comida barata, mas o quanto tu gasta com remédio e com médico? Exatamente. Então, E esse direcionamento Mas a muito compreensão, importante. assim, por isso que o teu trabalho, Alex, é super importante, porque tu traz a consciência à pessoa, né? E vem cá, deixa eu te mostrar aqui uma coisa que tu não entendeu ainda, né? Porque você ir comprar numa feira orgânica uma maçã, você tem ali o passear na feira, você leva o teu cachorrinho, você conversa com alguém, né? Ajuda o pequeno produtor e ainda come uma fruta sem agrotóxicos, né? E ali a feira orgânica, enfim. E aí no supermercado, como você bem exemplificou, lindo, né? tá lá a maçã brilhosa, cheia de cera, né? E para ficar bonita na Não, e prateleira. agora não tem mais nem essa cheia de cera, né? Agora tu compra melancia fatiada, tu compra maçã Tudo fatiada, pra melão facilitar. fatiado. Não, tu vai compra- embora os O nutrientes. grão do acabou. milho saiu do sabugo já. Não. Sim. Então, assim, É, hoje é só tudo. pegar e já consumir de novo. Uma professora da pós-graduação, ela falou assim, quanto mais perto da árvore que aquele fruto foi colhido, mais energia vital você Perfeito. come junto com o alimento. Porque é a natureza entrando dentro de você. Então, se tu come algo no supermercado que faz um tempão que está ali, que passou por um processo de logística para chegar lá, você perdeu a natureza ali, mesmo comprando a fruta. Avalie o biscoito recheado. Mas, se você tem a oportunidade de ajudar quem está perto de você, eu achei muito legal a campanha da Enchente de você ajudar empresas gaúchas. Sim. Isso devia ser para todos os lugares do Brasil, porque tem produtor perto da gente em qualquer lugar. Mas é que a gente quer comprar o que está na moda, né? Que é distante, enfim. Não, aí tu imagina assim, ó, crianças comendo só biscoito, recheado, bolacha, chocolate, iogurte e todas essas coisas industrializadas, riquíssimos em sódio e açúcar, Nossa. inflamando o corpo, enchendo a criança de energia. Nem Aí tu consegue prende a produzir criança nada. numa Dorme de sala. noite. Não. Aí tu prende a criança numa sala de aula para repetir um monte de coisa com mais um monte de outras crianças ligadas no 380 e é todo mundo TDAH. E aí tem E não excesso tem de ninguém tela ali. e todo mundo acha que não é. Não tem ninguém ali. Cada 100 o tablet. pessoas, de cada 100 pessoas, 5 poderiam ter TDAH em média, e tu vai ter de cada 100 alunos numa sala, os professores dizendo que 80 têm TDAH, por causa da agitação. Então, existe hoje um diagnóstico social de comportamento errado pelo problema da alimentação, Perfeito. Sim, que é tá muito certíssimo. ruim. Aham. É muito ruim, hábitos ruins. Então, estímulo, né? Melatonina que as pessoas tomam e acham que a melatonina faz dormir. A melatonina ela é um elemento relaxante do corpo produzido no cérebro quando tu te isenta da luz solar. Então, as pessoas estimulam a glândula pineal no cérebro até 18 segundos antes de deitar a cabeça no travesseiro. De 15 a 18 segundos. Quando não deita a cabeça no travesseiro, ainda dá mais uma olhadinha. Aí vai dormir 3 horas da manhã, fica 4, 5 horas sem luz solar, num quarto que não é completamente escuro, acorda às 7 horas da manhã emburrado, dizendo que a alma ainda não deu download, que ainda está mal-humorada, e aquela coisa. Tudo vira meme. Sim. Só que a pessoa não produz melatonina. Ela vai lá e toma melatonina para suplementar melatonina, que não foi produzido. A criança não toma melatonina, então ela vai estar irritada, ela não vai recuperar o cérebro, ela não vai fazer a limpeza celular que o cérebro precisa,
ela não vai aprender, ela vai ter dificuldade de matemática, vai ter dificuldade de leitura, que não é estimulado, porque ela está numa tela, e aí o diagnóstico, meu filho tem dislexia, não tem nada. Sim. O que teu filho tem é uma vida desregrada, péssima alimentação, péssima rotina de vida. Como eu acho também. E para que tu coloque teu filho numa condição de ter saúde, tu vai ter que mudar toda a tua vida. Inclusive, tu vai ter que fazer uma coisa que eu não sei se tu sabia, mas quem cuida do teu filho é tu. É tu. Não é o celular, você vai ter que ser não mãe. é a Peppa Pig, não é o professor da escola. Professor da escola, é tu. Tu tem que cuidar dele, ele é reflexo da maneira como você está cuidando dele. Então, tu tira tudo que é artificial, imediático, fácil de comprar para quem tem dinheiro e coloca, né, uma vida mais saudável, diminui 80% dos transtornos e vai para o número real, que é de 2,5% a 5% da população, 7% tem algum tipo verdadeiro de transtorno. O resto é hábito alimentar. Por isso que a psicanálise hoje cresce muito, porque as pessoas estão buscando assim, soluções e não está resolvendo. O remédio não está resolvendo. Então, o que é que está acontecendo? Então, entra lá dentro do teu autoconhecimento. Perfeito. Só que uma coisa bem importante é você dar a orientação. Até então, a pessoa não tinha a informação, não tinha orientação. Só que a pessoa também tem que querer essa mudança para a vida dela. Porque uma coisa que eu pergunto muito é, até então você não tinha conhecimento, agora eu estou te dando todo o teu mapa, eu estou te apresentando quem é você. Você quer essa mudança para você? Porque se a pessoa também não quer, não busca essa mudança, não quer de fato uma mudança, é muito mais difícil, é impossível, na verdade, de fato ajudar essa pessoa, né? E daí, você atende pessoas no consultório que buscam a suplementação, porque existe a indústria farmacêutica, e já está surgindo a indústria da suplementação, porque eu recebo ligação de tem que prescrever tal whey, o outro não, prescreve esse aqui, né? Enfim, e aí tá essa moda agora de tomar whey, tomar creatina e tomar vitamina de A a Z, vitamina D3. Tem esse paciente que, tipo, busca ainda achando que tá fazendo certo, né? Nossa! Olha, eu não vou tomar remédio, né? Vou tomar suplemento. Mas continua buscando algo rápido, né? Exatamente. Uma solução rápida. Não, a gente recebe até por mensagem. Terminou o meu suplemento, pode me prescrever novamente? Olha só. Né? Mas não é assim que funciona, né? Até então, você tinha uma condição. Agora, nós tratamos aquela condição, temos que entender como está esse sistema novamente, né? Aí está a busca das pessoas que querem algo imediato e nunca tem resultado. E é difícil, volto a dizer, é um trabalho de formiguinha. E isso tem a parte emocional extremamente ligada a isso, né? A pessoa é ansiosa, ela quer algo que seja rápido. A terapia capilar, por exemplo, a gente tem o ciclo do cabelo. Então, não é que, você vai lá e vai fazer 2 sessões e pronto, acabou. E também a gente tem doenças autoimunes, que elas não têm cura, mas ela tem tratamento. Então, a gente consegue amenizar os sintomas e manter essa cápsula fechadinha. Ou fechar ela novamente. Mas não é algo rápido. A própria alergia que você teve é desencadeada por uma imunidade, né? Uma reação imune. Agora, quando deu resultado, foi bem legal. Teve um evento, eu me lembro até hoje, eu tenho guardado, não sei se dá para mostrar ali, assim, quando ela tinha uma foto de quando eu cheguei, né? E ela me mostrou uma foto depois de 3 meses de terapia. É muito tempo para quem está ansioso, mas foi rápido. Assim. Eu falei, não é a minha cabeça. Eu custei acreditar que não é. Ela não é a luz, ela não é tu, senão não é. Que era muito diferente. Não, mas era muito diferente. Até a cor tinha mudado, né? Isso, assim, porque quando a gente não tem entrega de nutrientes o suficiente, o que acontece? Não tem entrega de melanina. O cabelo passa a ficar despigmentado, gerando fios brancos. Né? Então, na terapia capilar, a gente consegue melhorar, inclusive, isso, né? Porque a gente volta a escurecer. Claro que 4 anos depois agora eu já não consigo manter a mesma cor do cabelo. Mas, assim, o resultado foi o que me motivou a estudar, a crescer. E, lógico, né, não vai todo mundo sair se tornando especialista nisso, mas entender que existe como ter um padrão de vida com muito mais qualidade, com muito menos efeito colateral, dá para viver melhor, dá para viver mais feliz, dá para ter coragem de arriscar na vida melhor sem ter que se preocupar que isso vai afetar a tua saúde. É tratar-se com mais carinho, com mais amor, ter mais atenção consigo. Exato. Não,
É um mundo essa área que vocês estão buscando atuar, e eu acho que tem tido excelentes resultados. E tem que continuar, né? Sim. Porque Então, tem a gente muito está aqui caminho ainda junto pela justamente frente. porque a gente vai ter uma escola disso, né? A Exatamente. gente está montando uma escola para preparar terapeutas que queiram trabalhar com a terapia integrativa. Ela tem nutricionistas, eu tenho nutricionista, psiquiatra, ginecologista, tenho pessoas que fazem parte da equipe, que a gente troca informação sobre pacientes. Nem sempre a gente vai ter toda a informação, né? A gente precisa estar conversando com pessoas que estão estudando Sim. outras áreas, cada um que se dedique à sua área para ser uma pessoa qualificada. E a escola, né, o nosso projeto é capacitar pessoas que realmente tenham vontade de ajudar os seus pacientes, que não sejam imediatistas. Pessoas de sessões de 15 minutos já prescreve alguma coisa, não pergunta se está funcionando. São pessoas que queiram realmente fazer a diferença quando forem atender alguém. Então vai ser um projeto muito legal, é uma escola que vai trazer muita novidade e um projeto muito bacana. Fiquei muito feliz que a Dai aceitou. A gente vai integrar muita coisa interessante nesse processo, nessas escolas, e vai ser diferente. Porto Alegre vai ter um lugar para tratar as pessoas de verdade. E é aqui em Porto Alegre. Vai ser aqui em Porto Alegre. Muito bom, vou já me candidatar aí. Queria agradecer a participação de vocês, adorei o bate-papo, foi muito rico, né? Acho que a gente levou conhecimento, que é o intuito do Pausa Saudável, é levar conteúdo de bastante relevância e seriedade, já que nós falamos que a internet tem muita baboseira. Então aqui é um lugar de pessoas com muita técnica, muito conhecimento, muita profundidade. Então, mais uma vez, obrigada por compartilharem o conhecimento de vocês. Sou sua fã, Alex. Sou teu fã. Admirei muito, assim, a forma como você escreveu o livro, e dei para as minhas amigas, dei para minha mãe. Ai, que lindo. Não, realmente. Obrigado. Eu vi que, assim, o tempo que você teve para fazer foi pequeno. Sim. Né? É o primeiro livro sobre... Mas eu acho que tu tinha que fazer mais, porque certamente teve muita história, além daquilo ali, né? Então, ele é um livro curto para ler rápido, assim, para que as pessoas não esqueçam o evento e para que as pessoas saibam que verdadeiro... Dá para ter uma noção, não é porque eu escrevi, mas quem já leu sabe que dá para ter uma noção real do que aconteceu naquele momento e que a mídia não trouxe e que as pessoas já esqueceram rápido. Inclusive, no final do livro, eu comento, né, que eu gostaria que as pessoas não deixassem que o esquecimento apagasse, né, o esforço que a gente teve que fazer para devolver a dignidade de tanta gente. Assim, e como tem pessoas que ainda sofrem com isso. Sim. Que a gente está sujeito a acontecer de novo. Agora em Santa Catarina está acontecendo de novo e a gente começou a se acostumar. Esse é o problema. A gente não pode se acostumar. Então, o livro ele tem esse intuito. Ele foi escrito assim para que eu não perdesse aquelas histórias e muitas coisas eu não coloquei. E aí eu vou dizer para vocês o porquê que eu não coloquei. Primeiro, porque muitas coisas que a gente vivenciou, se eu fosse colocar no livro, teria um combate político, um combate de interesses, um conflito de interesses. Outras coisas não merecem destaque. Então foi colocado ali o que deixou evidente a vida, a luta, o que as pessoas que sofreram com aquilo realmente passaram, o quanto estrutura, sociedade e tudo mais faz falta quando as pessoas estão sofrendo. Não é fácil, né? Sim. Mas vai ter o 2. É o que aconteceu depois. Porque tem muitas daquelas pessoas ali que voltaram a ter contato comigo. Eu visitei as casas. Que legal. Eu consegui contato com pessoas... O meu irmão veio de Caxias do Sul, onde empresários de Caxias do Sul encheram várias carretas de eletrodomésticos, então a gente foi visitar as casas. E tem muitas outras coisas que aconteceram depois que vai ficar para o segundo livro, que vai dar mais esperança para as pessoas. Pronto, você tirou a palavra da minha boca. É o livro da esperança, Isso. né? Porque você termina o livro com aquela... E agora? O que essas pessoas estão fazendo depois de tudo que aconteceu, né? Dá aquela sensação, como é que tá o seu José, né? Isso. Eu recebi no Natal da dona Sandra, que está lá, a foto da família toda reunida na casa que tinha sido toda destruída. Glória a Deus. E que ela, sem a terapia, ela não voltaria mais. Olha só, né? Então tem muitas histórias ali. Então tem alguns casais ali que eu tive contato. Depois eu recebo foto das crianças, fotos das pessoas. Eles mandam fotos no WhatsApp para dizer, né? Que assim, só para quem esteve lá que nem eu, estive, assim, as pessoas que estão nos ouvindo, se estiveram lá, vão saber disso, para entender que não dava para imaginar que naqueles lugares haveriam vidas de novo.
Sim. E então tá havendo vida, eu recebo as fotos e eles ficam profundamente gratos, né? E para muitos, assim, eles têm uma gratidão. Para muitos eu não fiz nada, eu só abracei. Mas daqui a gente só leva o bem que a gente faz. Eu só tá? dei um Então, abraço e ouvi, assim, né? Foi para isso que você veio pro mundo. E aí tem uma parte ali a respeito que as pessoas não sabem das facções, como é que a gente fez Sim. para entrar. Uhum. Então, algumas realidades, assim. Eu tenho pacientes que ajudaram a paisana e tinham que ouvir as pessoas reclamando que policiais, enfim, outras, né, profissionais da área, assim, não estavam lá ajudando, que era só o povo, e eles tinham que estar lá, paisana, porque não podiam ser identificados. Então, tem muitas coisas que aconteceram assim que vão ficar para o segundo livro. Ele vai ser mais tenso. Bacana, tô ansiosa. Nai, obrigada por compartilhar teu conhecimento. Espero que você tenha muito sucesso na sua clínica, na sua escola, em todo lugar que você for. Mais uma vez, obrigada, Alex. Nós que agradecemos. Né? Foi um prazer estar aqui. Espero voltar outras vezes. Vai vir. Vamos falar de outras coisas. Com certeza. Obrigado. Gente que ficou até Obrigada. o final, também muito obrigada por sua participação. Semana que vem eu tô aqui de novo. Beijos.